Biden tira Cuba de lista de terror e suspende algumas sanções. Analistas avaliam medidas. Decisão anunciada há poucos dias do fim do mandato de Biden é considerada hipócrita por Amaury Chamorro e celebra como uma vitória popular. Por Tiago Ávila, a maioria das restrições contra Cuba segue em vigor. Esse texto é do Guilherme Ribeiro, nosso amigo aqui que está com a gente, com a Vanessa Martina Silva, nossa diretora de jornalismo aqui da Diálogos do Sul. Quais os destaques desse texto, Gui? Bom, o texto ele explica, né, o que é essa lista de apoiadores do terrorismo que os Estados Unidos criou há muitas décadas, né, e que é usada para aplicar sanções contra os países. Esses países supostamente apoiam atos de terrorismo internacional. Então, os Estados Unidos colocaram Cuba nessa lista em 1982 pela primeira vez. O Barack Obama foi tirar Cuba dessa lista em 2015 e Trump retornou a ilha caribenha para essa lista em 2021. E além de Cuba, nós temos Coreia do Norte, Irã e Síria, né? Então, essa decisão do Biden ele acontece assim no finalzinho do governo já, né? Já esperando, né? E é isso que o Amorim aponta, que é uma hipocrisia, né, dos Estados Unidos e na verdade do governo Biden, porque é evidente que assim que Trump assumir e que o seu secretário de Estado, Marco Rubio, assumir, ele vai retomar essa política de sanção, vai recolocar Cuba nessa lista. Mesmo se não colocar, a gente espera, né, é o que o Amaury Chamorro ele aponta, espera-se que os Estados Unidos, com Trump, vão começar uma ofensiva ainda mais forte, mais violenta, não só contra Cuba, mas contra outros países como a Venezuela. Então, essa é a denúncia que ele faz, né? E ele questiona por que só agora, né? Se Biden tivesse tomado essa decisão antes, com certeza, né? A gente sabe que os efeitos para Cuba seriam muito positivos, né? E ele resolve fazer isso agora, então o efeito dessa decisão é praticamente nulo. Tem alguns pontos aí, gente. A lista de patrocinadores estatais do terrorismo é uma designação do governo dos Estados Unidos que identifica países acusados de apoiar ativamente o terrorismo. Então, assim, é uma coisa muito ampla, né? Cabe tudo, é aquela a típica vem aqui que eu te coloco. Os países incluídos nessa lista enfrentam diversas sanções, como o Guilherme já falou aqui, a gente fala isso no texto, como a exportação e venda de armas, limitação à assistência econômica e impedimentos para obter empréstimos em instituições financeiras internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI. Atualmente, permanece na lista apenas Coreia do Norte, Irã e Síria. Em 14 de janeiro, então, como o Guilherme falou, Cuba sai. Mas isso pode ter um ciclo bem curto, já que o Trump provavelmente não vai manter essa medida. E aí a gente precisa também falar que o que dá para um país fazer em 6 meses, Guilherme? Quase nada, digamos assim, né? Ele não consegue nem ajeitar a casa, porque a gente tem que falar que isso aqui tem anos e anos aí de bloqueio, a gente tem que falar bloqueio, né? Mas essa lista causa todos os bloqueios que vem aí por trás. Tem outros bloqueios que ainda são mantidos, é claro. Mas o Biden, ele flertou durante o governo dele várias vezes, tanto com a Venezuela quanto com Cuba, sobre essa coisa de tirar as sanções, né? Aí, se você atender esses acordos aqui, a gente tira. Aí ia lá, o Maduro negociava e não acabava do jeito que todo mundo esperava. Cuba, mesma coisa. O Canel ia lá, conversava, tá precisando de petróleo agora, tá precisando de outra coisa, a gente dá para vocês. Mesmo assim, não saía. Ou seja, como o Guilherme disse, é uma ação marqueteira para o Biden se diferenciar do Trump e falar: ó, eu era diferente, eu até tirei Cuba da lista, porque eles não têm nenhuma ação recentemente. Mas é mentira, é para inglês ver literalmente. Dito isso, a gente tem que ressaltar que a decisão, ela, se bem amarrada, ela pode também representar uma pressão contra o Trump. Porque o Biden vai lá e lista que, não tem nenhuma ação terrorista, eles não patrocinam nenhum terrorista nos últimos 6 meses. Isso vai ter uma força. O Trump vai ter que explicar se ele colocar de volta. Tá, mas daí, dos 6 meses pra cá, o que Cuba fez? Quem Cuba patrocinou? Sei lá, esse é o ponto que eu destaco, Gui.
Assim, a gente também trouxe nessa matéria a opinião, né, a análise do Tiago Ávila, né, que é um ativista e também analista internacional. Ele até aponta que essa decisão do Biden é também resultado da mobilização, não só dentro de Cuba, como internacional, né, contra esse bloqueio. Mas é isso, né? É uma decisão que chega tardia, como você comentou, para o Biden se posicionar ali como uma política de centro, mas, até respondendo a pergunta do Rafael Gomes, é de se esperar que Trump vai reverter essa decisão. Aí, como você falou, né? Será que argumento ele vai ter, por exemplo, para recolocar Cuba? A visão que eu tenho, né, muito particular, é que o imperialismo ele não tem escrúpulos. Então, se o Trump quiser colocar, independente de, né, evidências, né, de que Cuba não apoia, né, supostamente terrorismo, enfim, ele vai recolocar Cuba. Né? É isso que a gente pode esperar. E é bem como você comentou, né? Essas sanções elas impedem não só transações comerciais, né? Impedem transações comerciais com Cuba, impedem investimentos, impedem, cerceiam e dificultam ajudas humanitárias, né? Então, se inscreve aí na mesma política aplicada desde a década de 60 para asfixiar Cuba, né? Para falar que o sistema cubano não deu certo, mas, né, na verdade, é por conta dessa